profeta Joel, capítulo de número 2, verso de número 12 e verso de número 13. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, verso de número 12 e verso de número 13, para a nossa meditação nesta noite. Aleluias! Glórias a Deus. Louvo a Deus pela tua presença. Louvo a Deus porque eu sei que a tua vinda aqui, algo sobrenatural vai acontecer a teu favor. Aleluias! Porque quando nos reunimos e adoramos a Ele em um só Espírito, na unidade, Deus opera maravilhas. Glórias a Deus. E você escolheu o melhor lugar para estar. Aleluias. Um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Glória a Deus. 1000 vezes você ir em um lugar na presença do Senhor, um dia vale mais. Aleluias. Por causa da presença do Senhor. Todos se encontraram? Amém. Você que não encontrou, escola bíblica dominical, às 6 horas da tarde, todo domingo. Diz assim a santa e soberana palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aleluias. Tome teu assento. E vamos nessa noite apreciar a palavra do Senhor sobre características para um vencedor. Características para uma igreja, para um povo e para uma nação obter a vitória diante do Senhor. Quantos querem vitória aí? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Todos nós queremos obter vitórias. O homem ele não nasceu para fracassar. O homem nasceu para vencer. E os obstáculos que aparecerem diante de você, diante de uma nação, em que esta nação estiver diante do Senhor, e este homem ou essa mulher estiver na presença do Senhor, eles irão saltar muralhas. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Nós iremos vencer. Você foi chamado para ser cabeça e não para ser cauda. Deus te chamou para ser um vencedor. Deus te chamou para você conquistar. Deus te chamou para você determinar a tua vitória, para você andar em vitória e em vitória. Mas pastor, por que tanta luta? Porque Deus tem uma vitória a cada dia para você. Pastor, por que tanta luta? Porque o Senhor é na tua vida. Pastor, por que tanta luta? Porque o Senhor está contigo. Pastor, por que tanta luta no meio da família, no meio dos parentes? Porque o Senhor está te guardando. Por que tanta luta, pastor? Por que tanta provação? Porque o Senhor está no controle de todas as coisas para te abençoar. Porque você é um escolhido dele, por isso tanta luta. Porque você é um xodó do Senhor, por isso tanta luta. Mas quais são as características para que eu venha obter a vitória? Arrepender-se diante do Senhor. Quando o Senhor está usando o profeta Joel e dizendo a ele para ministrar ao reino do sul, ao reino de Judá, Joel ele entra com uma palavra forte para a nação de Judá, dizendo a eles que eles precisavam rever os seus valores, que eles precisavam se arrepender diante do Senhor, que eles precisavam se converter
diante do Senhor, que eles precisavam converter os corações, porque eles estavam distanciando do Senhor Jesus. Joel, ele entra com uma mensagem falando para a nação de Judá, que o Senhor queria que eles viessem não somente rasgar as vestes, mas rasgar o coração diante do Senhor. O que estava acontecendo com o reino de Judá? O reino de Judá estava passando por uma situação difícil, uma situação tão difícil em que eles mesmos não conseguiam ver o que estava acontecendo. A nação de Judá estava prestes a ir para um cativeiro. A nação de Judá estava tendo o campo assolado. Os animais estavam famintos. Não havia mais chuva. A plantação não havia mais. Os bêbados e aqueles que se embriagavam iriam clamar pelo vinho e não haveria mais vinho. O animal do campo iria pedir o alimento, iria clamar pelo alimento, mas não haveria o alimento no campo. Por quê? Porque a nação de Israel havia se distanciado da presença do Senhor. Há muitas pessoas que se distanciam da presença do Senhor e não percebem. Eles vão se distanciando a cada dia. A cada dia eles dão um passo para longe da presença do Senhor. A cada dia as pessoas, às vezes, por não vigiarem, por não serem vigilantes, elas começam a acostumar com as coisas deste mundo. Elas começam a se envolver com as coisas deste mundo. Elas começam a se sentir prazer e a desejar as coisas deste mundo. Ontem Deus falou através do profeta Ageu que aquela nação deveria aplicar o coração diante dos caminhos do Senhor Jesus. E aqui Joel está dizendo: ó Judá, rasgai-vos o vosso coração e não as vossas vestes. Arrepende-te enquanto há tempo, porque logo, logo virá o cativeiro sobre vós. Deus é Deus que sempre avisa ao seu escolhido. Deus jamais deixará você passar por uma luta, por uma situação, sem que Ele não esteja passando para você ou te fortalecendo nessa situação. Deus é Deus que cuida, Deus é Deus que faz. E aqui Joel é levantado pelo Senhor dizendo: vocês precisam chorar e vocês precisam jejuar, porque de certo o Senhor irá se arrepender, irá mudar a história, irá mudar a situação, irá abençoar a tua vida, desde que você se arrependa, desde que você rasgue o teu coração, desde que você verdadeiramente se lance aos pés do Senhor e o adore como único e suficiente Salvador. Aleluia. A nação de Judá distanciava-se do Senhor, e mesmo tendo o reino do norte como exemplo diante deles, eles não conseguiam ver o que estava acontecendo. A nação de Judá sabia o que estava acontecendo com o reino do norte. O reino do norte, os seus irmãos que estavam ali, estavam longe dos caminhos do Senhor. A Bíblia nos fala em 1 Reis, capítulo de número 12, e o verso de número 28 em diante. A Bíblia nos fala que o reino do norte, no comando de um homem chamado Jeroboão, a Bíblia nos fala que ele implantou dentro do reino do norte a idolatria. Jeroboão implantou em Betel e colocou na cidade de Betel um bezerro de ouro. E colocou um bezerro de ouro também na cidade de Dan, dizendo todo o reino do norte: vocês precisam adorar a estes dois bezerros de ouro, porque foram esses bezerros de ouro que vos tirou da terra do Egito. O reino do norte estava em uma total
decadência espiritual. O reino do norte havia entrado em a idolatria, adorando a deuses estranhos, feito por mãos humanas. E o próprio Jeroboão despediu do reino do norte, arrancou do reino do norte, mandou embora do reino do norte os sacerdotes que eram da linhagem arâmica. O reino do norte foi levado para o cativeiro e foram todos destruídos. Ficaram alguns remanescentes. E agora Judá, a nação de Judá, está observando. E Deus levanta o profeta. Deus levantou Ageu após o cativeiro babilônico. Mas Deus levantou Isaías. Deus levantou Jeremias. Deus levantou Naum. Deus levantou Joel. Deus está levantando profetas, Sofonias. Deus está levantando Obadias. Deus está levantando os profetas e dizendo a Judá, se arrepende dos seus caminhos. Só há uma maneira de Deus mudar a tua história. Se você entender, se você compreender que você está longe dos meus caminhos, que você está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, já deixou determinado que as bênçãos são para aqueles que obedecem o nome do Senhor Jesus. Porém, Judá não está dando ouvido. A nação de Judá não está querendo obedecer a voz do profeta. E Joel então fala com eles. E eles então se arrependem do que o mal que eles estavam fazendo. A nação de Judá agora começa a chorar na presença do Senhor. A nação de Judá agora começa a implantar um jejum. A nação de Judá agora, ao invés de rasgar as vestes, ela rasga o coração e se lança aos pés do Senhor e diga: Senhor, mude a nossa história. Quantos aqui estão precisando de uma história mudada na frente, diante do Senhor? Que o Senhor mude a tua história. Que o Senhor comece a fazer desse ponto de final da tua vida, põe uma vírgula e diga: eu vou começar uma nova história na tua vida. Aleluias. O Senhor vai começar uma nova história na tua vida. E a tua história vai ser diferente do passado. A tua história vai ser algo excelente da parte de Deus sobre a tua vida. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de bênção sobre a tua vida. Aleluia, diga glória a Deus por isso. A partir do momento em que a nação de Judá se arrepende dos seus maus caminhos, a situação começa a mudar. A partir do momento que o homem conscientiza de que o que ele está fazendo não agrada ao Senhor, e ele muda de história, ele muda de rumo, ele muda de direção, ele agora passa a andar nos caminhos do Senhor, os seus caminhos serão aplainados por ele, o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 2 do livro de Joel, e no verso de número 24, 25, 26, olhe o que a palavra do Senhor diz para aqueles que se arrependem, para aqueles que olham para o Senhor, para aqueles que dizem: Senhor, pequei contra ti, Senhor, eu me arrependo, muda a minha história. Olha o que a palavra do Senhor diz: que as eiras se encherão de trigo, que os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e ele irá restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela oruga e pelo grande exército que enviei contra vós. E o Senhor diz mais, dizendo: e irás comer fartamente, ficarás satisfeito, louvarás o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Quando a nação de Judá se arrepende, Deus então muda a sentença contra eles. Quando o homem se arrepende, a sentença a qual o próprio Deus havia dado de correção,
a própria sentença que Deus havia determinado que iria tratar com o reino do sul, o próprio Deus muda a sentença. Pastor, Deus pode. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus pode mudar. Desde que o homem também mude, Deus também vai mudar. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E uma vez o Senhor falando, está falado, Ele vai cumprir. Porém, Deus é Deus que não suporta, não aguenta ver um coração contrito e quebrantado diante dEle. Todas as vezes que um homem, uma nação, se arrepende dos seus maus caminhos, Deus olha para aquela nação, Deus olha para aquele homem, Deus olha para aquela mulher, como o próprio Jesus olhou para aquela pecadora e disse: levanta desta terra. Olha aí, se você acha alguém que está te acusando, não tem, pois eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Todas as vezes que o homem se arrepende, quando o homem conscientiza que está errado, quando o homem conscientiza que os seus caminhos não são os caminhos do Senhor, todas as vezes que um homem, uma nação conscientiza de que eles estão adorando, eles estão aceitando princípios que estão quebrando princípios do Senhor, todas as vezes que nós arrependemos, Deus muda a nossa sentença. Abre comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 18, verso de número, aleluia, verso de número 7. Olha o que a palavra do Senhor diz através do profeta Jeremias, verso de número 7 do capítulo 18. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um rei, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Deus é Deus que muda a sentença. Deus é Deus que é soberano. Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Deus que basta uma palavra dele. Ele criou todas as coisas. Ele trouxe a existência que não existia. Ele sustenta você. Ele sustenta todas as coisas. E Ele olha para mim, para você nessa noite e diz: basta um arrependimento. Basta deixar o pecado e eu mudo a tua história. Aleluia. Deus, Ele está falando esses dias conosco sobre isso. Deus está falando, Deus está despertando, Deus está orientando, Deus está aconselhando, e Deus está dizendo: aplica o teu coração aos caminhos do Senhor, que Ele muda a tua história. Não rasgue as suas vestes, mas rasgue o teu coração, que Ele muda a tua história. Se arrepende verdadeiramente diante dEle, que Ele muda a tua história. Se humilhe diante dEle, que Ele muda a tua história. Dê atenção a Ele, lance aos seus pés, busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e Ele muda a tua história. Deus está falando conosco. Deus está despertando vidas aqui. Deus está aqui chacoalejando aqui pessoas, balançando pessoas, despertando pessoas para te dizer: eu não quero que você pereça, mas eu quero que você tenha vida eterna. Deus está aqui nos encorajando. Deus está dizendo: eu quero mudar a tua história, Judá. Eu quero mudar a tua história, Israel. Eu quero mudar a tua história para você que está aqui nessa noite. Mas para isso, nós precisamos nos autoexaminar. Nós precisamos buscar a presença dEle e entender que para entrar na presença dEle, temos que buscar a santidade. Não há outro meio. Deus estava olhando para essa nação e dizendo: olha, se arrepender, eu também mudo a minha história. A Bíblia nos fala que a cidade de Nínive,
que havia um decreto de Deus sobre aquela cidade. Deus levantou o profeta Jonas e disse ao profeta: vai lá e diga uma mensagem para aquela cidade. Diga a eles que eu vou destruir Nínive. Diga a eles que eu vou acabar com aquela cidade. Não vai sobrar ninguém. Diga a eles. E Jonas fugiu, Jonas não quis ir, Jonas ele fez, arrumou tantas desculpas, ele escondeu, ele fugiu, ele foi para o porão, ele foi para parar na boca do peixe. Mas quando Deus levantou ele, e ele então resolveu pregoar a palavra do Senhor, Deus muda um decreto e dizendo: vai e prega essa palavra para eles. Mas a nação de Nínive se arrependeu do mal que eles estavam fazendo. A Bíblia nos diz que o rei de Nínive se arrependeu. Todos os povos se arrependeram ali. Eles tiraram as roupas, vestiram com roupas de pano de saco. Os animais se arrependeram. Todos se dobraram diante desse Deus soberano e eterno. Então Deus chegou para Jonas e disse: Jonas, eu mudo o meu decreto em relação a Nínive. Aleluias. Porque Nínive não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Aleluias. Deus está dizendo para vidas aqui nessa noite: eu estou disposto a mudar o decreto contra a tua vida. O decreto em que pessoas, o decreto em que o inimigo mesmo já pediu autorização para te detonar. Eu sou Deus que quero mudar a tua história. Eu sou Deus que quero estender a mão. Eu sou Deus que quero te tirar dessa prova, deste vale, e levar você a um lugar aonde emana leite e mel. Aleluia. Aleluia. Parece difícil, mas é o que Deus quer. É o que Deus está falando. É o que Deus está te despertando, porque Ele não quer que você pereça. Ele quer que você se distancie do mundo. Ele quer que você faça a diferença no mundo e não se iguale ao mundo. Judá, reino do sul, Israel, reino do norte, estavam se embaraçando na idolatria. Bezerro de ouro, ídolos, prostituição. A Bíblia fala que Deus por várias vezes olhou para a nação amada e disse: prostituta és, vaca rebelde és. Por várias vezes você olha o Senhor se apresentando e dizendo à nação de Israel: adúltera essa nação é, está prevaricando esta nação. Essa nação está dando as costas para mim. Essa nação está abandonando os meus princípios e quer ser abençoada. A palavra do Senhor nos diz no livro de Joel que o Senhor mandou cerrar o céu, que os animais começaram a sofrer porque não tinha alimento, os homens começaram a sofrer, a terra começou a clamar, porque Deus estava tratando com aquela nação. Escute uma coisa: Deus tem uma bênção para a tua vida, mas para que eu venha tomar posse da minha vitória, para que eu venha tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para mim, eu preciso me apresentar diante dEle. Eu preciso buscar a face dEle. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos. Eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida, uma autoavaliação da minha vida e ver se verdadeiramente eu posso entrar neste reino. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a bênção, ela te alcança se obedeceres. Se obedecer. A palavra do Senhor é bem clara nesse sentido, irmãos. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos ser prósperos. Todos nós queremos verdadeiramente ser cabeça e não cauda. Mas essa promessa é para quem obedece a palavra de Deus. É para quem segue a palavra do Senhor. É para quem não negocia os princípios do Senhor. Deuteronômio capítulo de número 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os
os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvir a palavra do Senhor, se colocar em prática a palavra do Senhor, se exercer a palavra do Senhor, então diz o texto que o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito é o homem, bem-aventurado é o homem que guarda a palavra do Senhor, que obedece a palavra de Deus. Eu estou aqui nessa noite como teu pastor, que te amo, trazendo essa palavra para dizer a você, orientar você e dizer a você: se distancie dessas coisas do mundo, cuidado com os embaraços dessa vida, cuidado com aquilo que pode roubar a tua vitória, cuidado com aquilo que pode impedir o teu progresso, cuidado com aquilo que pode impedir a tua alegria. Cuidado. A palavra do Senhor nos fala que nós, lá em Hebreus, que nós devemos tomar um cuidado para não nos prendermos com os embaraços dessa vida. A palavra do Senhor nos diz, através de Jesus nos Evangelhos, que como foi nos dias de Noé, que muitos casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, festejavam e faziam tantas coisas que hoje fazemos. Muitos deles foram pegos em um dia em que eles não tiveram mais a oportunidade de buscar a face do Senhor. Não se arrependeram e perderam a salvação. Perderam a vida eterna. Muitos estão se distanciando. Muitos estão correndo em busca de tesouro, em busca de prata, em busca de tantas coisas que agrada ao homem natural, e se esquecendo do mais precioso, que é a santa e soberana palavra de Deus. E Deus lhes falou à nação de Judá através do profeta Joel, dizendo: se arrepende. E eles ouviram a voz do Senhor. Olha para o teu irmão e diga para ele: a vitória está em ouvir, obedecer e praticar a palavra de Deus. Aí está a vitória. Quando Judá ela ouve a voz do profeta, se arrepende e põe em prática, as eiras se encheram de trigo. Os lagares transbordarão. Transbordou. Aleluias. Outrora não tinha, mas transbordou. Houve fartura, porque a palavra do Senhor diz que houve fartura. Houve alegria, porque aonde há fartura há alegria. Aleluia. Simplesmente pelo ato de obedecer, de praticar a palavra de Deus. E aí está o meu e o teu segredo de andarmos em vitória. Luta você passará, mas a tua fidelidade diante desse Deus vai ser algo que vai selar a tua vitória. Vai selar a tua vitória. Vamos nos colocar de pé neste momento. Aleluias. Porque a palavra do Senhor diz: se ouvirmos a voz do Senhor e tivermos o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele ordena hoje, então o Senhor me exaltará. O Senhor me exaltará. Ainda que o homem chegue: não, eu não quero ser exaltado. Todo ser humano quer ser exaltado. É da natureza humana.
Mas essa exaltação que o Senhor está dizendo é uma exaltação que Ele fará mediante a tua vida diante dEle. A tua posição diante dEle. Ele diz, olha, eu abrirei o meu bom tesouro no céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. Isso é para quem está andando, ouvindo, aprendendo, praticando, vivendo debaixo da palavra de Deus. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Aleluias. E não te desviarás de toda a palavra que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda.